Ok, então agora vamos iniciar o desenvolvimento aqui do módulo cadastros, né? Eu estou aqui acessando o DER, né, aqui na região cadastros, colaborador, tá? Onde nós temos aqui várias tabelas relacionadas ao colaborador, tá? Inclusive nós temos aqui a tabela cargo, né, que foi um dos cadastros que nós já fizemos aí anteriormente, tá? Bom, agora nós vamos realizar aqui então o cadastro, a implementação da tela de cadastro aqui do colaborador, ok? Nessa tela aqui nós podemos perceber que nós temos alguns vínculos, né? No caso que nós temos chaves estrangeiras, ok? Então temos aqui o relacionamento com pessoa, tipo colaborador, cargo e setor, tá? Então temos aqui essas chaves estrangeiras, ok? Bom, então vamos lá. Vamos iniciar então a implementação desse cadastro, né? O primeiro passo que nós devemos fazer é criar o componente, tá? Então vamos aqui executar o comando nggc, né? No caso a pasta onde nós iremos criar esse componente, né? É aqui dentro da pasta components /cadastros /colaborador. Colaborador. Ok. E vamos aguardar o procedimento. O procedimento aqui está um pouco demorado. Ok, agora já foi. E vamos aproveitar e também, no caso aqui, já criar o colaborador detalhe, tá? Então já temos aqui criado, né, tanto o colaborador quanto o colaborador detalhe, né? No caso aí, os dois componentes, ok? Então vou abrir aqui o component do colaborador e o respectivo layout, tá? Bom, então nós já podemos aqui fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o layout dessa tela de cargo, tá? Vou copiar esse layout e já colar aqui na tela de colaborador, ok? No caso, colaboradores. Opa. Aqui nós temos que alterar. Ao invés de cargo, vamos colocar colaborador selecionado. E aqui alterar também esses links. Ok. Lembrando também, tá, que é necessário nós atualizarmos aqui as nossas rotas, tá? Então vamos aqui adicionar essas rotas relacionadas ao colaborador, tá? Então temos aí 3 novas rotas, né, que é o colaborador, né, onde serão listados aí, no caso aqui nós temos que alterar os componentes, né, colaborador component, tá? E aqui colaborador detalhe component. Opa. Vamos alterar aqui. Arrumar os imports, né? Só organizar aqui.
Ok. Então temos aí as nossas rotas já atualizadas. Bom, voltando aqui no componente, nós já alteramos aqui os links, né, os valores. E aqui nós temos a tabela, né, o data table, onde serão listados os colaboradores que estarão cadastrados, tá? Então já vamos aqui também pegar aqui no component, né, já realizar, copiar alguns itens, tá? Então vamos lá, aqui fazer o seguinte, eu vou copiar todo esse código e vou colar aqui no colaborador, tá? No caso aqui nós temos que alterar. Ok. Ainda não criamos o serviço, tá? Ainda temos que criar o serviço relacionado ao colaborador. Ok, só organizando aqui os imports. Aqui no caso vai ser a lista de colaboradores, que é o título da janela. E aqui temos que definir os campos, né, que serão mostrados na tabela, tá? No caso aqui, eu vou remover esse ID, tá? Por padrão nós não vamos mostrar o ID, nós podemos inclusive realizar essa alteração aqui no cargo também, tá? Podemos remover esse ID daqui, aqui do cargo component. E agora nós temos os seguintes atributos, tá? Então aqui no caso do colaborador, nós temos um relacionamento com pessoa, tá? Então o nome do colaborador não está aqui na tabela colaborador, tá? Nós temos que buscar lá da tabela pessoa, tá? Aqui no caso está aqui nesta região, tá? Aqui sim, na tabela pessoa, nós temos o nome, ok? Então o que nós vamos utilizar aqui? Nós vamos utilizar aqui o campo pessoa.nome, tá? O outro atributo que nós temos aqui, por exemplo, é o tipo colaborador, tá? No caso que nós não vamos usar esse tipo colaborador aqui na tabela que lista os colaboradores, vamos aqui definir o cargo e o setor, tá? Então da mesma forma lá que a pessoa, né, nós temos aqui no cargo o campo nome, tá? E o setor também o campo nome, ok? Então vamos fazer aqui o mesmo procedimento que nós fizemos aí para a pessoa, né? Então nós temos aqui o cargo.nome, setor.nome, ok? Vamos alterar aqui os headers. E agora vamos analisar aqui os outros atributos. Bom, aqui nós temos vários atributos, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos incluir apenas a matrícula ali na tabela, né, onde serão listados aí os colaboradores, tá? Então já vamos definir aqui o header, matrícula. No caso aqui desse atributo, ele é um atributo que não tem vínculo, né? Ele está diretamente aí na tabela colaborador, tá? Bom, então já vamos aqui, agora nós temos aqui o método carrega dados, né? Nós temos que criar o serviço, tá? Então vamos aqui já criar o serviço, então vamos aqui digitar ng, g, s, então nós temos lá a pasta services, cadastros, tá? Então services,
barra cadastros barra colaborador. Ok, vamos aguardar. O serviço já foi criado. Então vamos acessar aqui o serviço e já vamos aqui também já copiar esse código aqui da classe cargo service. Ok. Temos que realizar aqui algumas importações. O environment. Opa. Aqui ele alterou a classe. Aqui no caso é colaborador. Vamos importar aqui o HTTP client. Temos aqui o observable. No caso aqui é colaborador. Ok. E vamos realizar aqui as alterações, tá? Aqui nós podemos fazer o seguinte. Cargo. No caso eu pressionei Ctrl H, tá? Então eu vou substituir. No caso aqui eu vou substituir tudo. Ok. Então aqui agora nós temos vamos só realizar aqui uma alteração. Get colaboradores. Ok, então criamos aqui então o serviço, tá? E agora nós podemos voltar aqui no component e realizar as outras modificações, tá? Então vamos aqui importar o colaborador service. Só organizar aqui os imports. Aqui não é get cargos, é get colaboradores. Opa. Ok. Aqui vamos alterar, né, essa variável. Então eu pressionei aqui F2, tá? Vou mudar para colaboradores, tá? Ok. Aqui no caso, vamos alterar também o cargo service. Temos aqui o cargo selecionado, vamos alterar também o nome dessa variável para colaborador selecionado. Aqui vamos manter as mesmas mensagens, tá? Ok. A princípio, são essas alterações a serem realizadas, tá? Bom, então, já vamos fazer aqui um teste nessa tela de listagem dos colaboradores, tá? Então já vamos aqui executar a aplicação, tá? O servidor ele já está rodando, tá? Então vamos aqui apenas aguardar o início aqui da aplicação cliente. Nós já temos aqui, já visualizei aqui um problema, tá? No caso aqui, o que está ocorrendo? Eu tenho aqui uma pasta, né, chamada T2TI Angular Útil, né, que foi a pasta lá onde eu gerei os arquivos
lá relacionados lá ao banco de dados, né, ao DER, para poder gerar aqui as classes, né, com essas informações. E aqui ele importou o colaborador que está dentro dessa pasta aqui, T2TI Angular útil, tá? Então isso aqui nós temos que alterar, ok? Só aguardar aqui a compilação, nós iremos realizar então essa alteração. Ok, foi compilado. Isso aqui nós vamos remover esse colaborador, tá? E vamos aqui. Aqui nós temos várias opções. Não é essa a opção que eu quero. Então, no caso, é essa aqui. Ok. Vamos analisar aqui no Service, tá? Se também foi realizado esse procedimento. No caso aqui foi a mesma coisa. Então vamos já alterar. Tá, no caso aqui, a pasta é outro, né? O caminho relativo ali será outro. Nós temos que fazer aqui o seguinte. Vou aqui no Auto Import, tá? É esse aqui que eu quero utilizar. Ok. Agora sim. Ok. Agora sim, nós temos aí os imports atualizados, tá? Nós temos ali apenas a funcionalidade cargo. Temos então que incluir aqui o link para o colaborador, tá? Então vamos lá. Então vamos aqui no caso no template, né, que nós temos aqui, e vamos incluir agora mais um item na lista de funcionalidades. Ok. Salvando. Já foi compilado. Vamos aguardar a atualização. Agora sim, nós temos aqui a funcionalidade colaborador. E olha o que nós temos aqui. Nós temos aqui 3 itens, tá? Só que nós não estamos visualizando nenhuma informação, tá? Por quê? Só vou fazer aqui um teste aqui na matrícula, tá? E vou atualizar aqui essa página. Pressionar aqui F5. E olha só, nós estamos visualizando a matrícula, tá? Nesses 2 outros registros não está sendo visualizado porque aqui no banco de dados nós não temos nenhuma informação, tá? Agora aqui no caso desses outros campos, né, nós temos aqui o nome que está vinculado, né, que nós fizemos ali um vínculo com pessoa, né? Temos o cargo, também tem um vínculo com a tabela cargo, e o setor também com um vínculo com a tabela setor, tá? Só que nenhum desses 3 itens, em nenhum desses 3 itens está sendo mostrado o respectivo nome, tá? Se nós viermos aqui na tabela pessoa, por exemplo, o nome da pessoa está definido aqui no banco de dados, tá? Da mesma forma que a tabela setor, o nome do setor está definido, e aqui também a tabela cargo, ok? Então o que nós temos que fazer aqui? Quando nós formos utilizar aqui, né, um vínculo com outra tabela, aqui no caso do Data Table, nós teremos que utilizar aqui o seguinte. Nós temos aqui nós temos uma classe chamada Object Utils, tá? Que é aqui uma classe do
prime ng, tá? Dentro dessa classe nós temos aqui o seguinte método, tá? Aqui não está aparecendo porque nós precisamos instanciar essa classe, tá? No caso aqui, ó, nós temos o resolve field data, ok? E esse método ele recebe aqui como parâmetro, no caso, os dados e o campo, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai resolver esse tipo de campo aqui, tá? Então, para resolver esse problema que nós temos aqui na visualização dessas informações, nós teremos então que utilizar esse método, tá? Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar aqui, tá, um método com esse nome. Vamos aqui remover esse código que foi criado aqui, tá? Vamos aqui só observar os campos. Então nós temos que receber aqui os dados e o campo, tá? Então já vamos definir aqui data field, ok? E aqui nós vamos passar como parâmetro essas duas variáveis que foram recebidas aqui nesse parâmetro, tá? E aqui nós vamos utilizar o return, ok? Para ficar melhor, nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos aqui injetar esse cara, private object utils, é do tipo object utils. E aqui nós vamos substituir por esse valor. Ok. E agora, aqui no template, né, por enquanto, vamos abrir aqui o console. Nós temos aqui um erro. Sim, aqui ele está dizendo que não há nenhum provider, né, para o object utils. Então nós temos que fazer o seguinte, lá no nosso módulo principal, nós temos que informar o object utils, tá? Vamos observar aqui se foi realizada a importação, ok. E vamos voltar, aguardar a atualização. Vamos tentar acessar aqui o colaborador, ok. Agora nós não temos mais o erro, tá? Só que ainda não temos aqui os valores definidos, né? Os atributos definidos corretamente, tá? Então o que nós temos que fazer aqui? Nós temos que vir aqui no template, tá? Um colaborador template e substituir aqui por esse método, tá? Então aqui agora nós vamos passar os dados da coluna e também o respectivo campo, tá? Vamos aguardar aqui a compilação. Ok, vai ser atualizado aqui a página. Agora sim, nós temos aí as informações sendo mostradas corretamente, ok? Bom, ainda temos que definir aqui, né, o template da página colaborador detalhe, ok? Bom, então a implementação nós continuaremos nos próximos vídeos.